No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder. E nada mais havia. Hino da Criação, Rig Veda. A primeira das 7 leis espirituais do sucesso é a lei da potencialidade pura. Hoje, vamos conversar sobre essa lei de acordo com os ensinamentos do Deepak Chopra, em seu livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Gi e esse é o canal Gi Vidal, de esoterismo, ocultismo, espiritualidade, filosofia, lei da atração, leis herméticas e tudo que for relacionado ao nosso bem-estar, à nossa evolução espiritual e à materialização de desejos. Pessoas, no vídeo anterior, falamos sobre a mensagem do Deepak Chopra na introdução do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. O autor ensina muita coisa importante e de muita utilidade já na introdução deste livro. Se você ainda não assistiu, acesse o card que eu vou deixar no final deste vídeo. A lei da potencialidade pura basicamente diz que a nossa essência é espiritual. Na abertura do primeiro capítulo, lemos a seguinte passagem: a fonte de toda a criação é a consciência pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. O que Chopra quer transmitir com essa passagem, aliás, o que ele ensina em todo esse capítulo, é que co-criamos a partir do momento que estamos sintonizados com o princípio criador de tudo, com a potencialidade pura, o todo, o poder superior, Deus. A potencialidade pura está na nossa essência, no nosso interior. Então, para a concretização de todas as nossas metas, sonhos, objetivos, para acessarmos a casa própria, a saúde plena, o relacionamento desejado, o carro, o emprego tão almejados, devemos nos conhecer, entender esse magnífico poder que existe dentro de nós. Quando acessarmos essa energia divina, estaremos em total sincronia com o campo de todas as possibilidades da criatividade infinita. E assim atingiremos nossas metas. Chopra diz em seu livro que a lei da potencialidade pura também poderia ser lei da unidade. Por quê? O autor explica que a energia da potencialidade pura e cada um de nós somos a mesma coisa, não existe separação. O nosso eu interior é o próprio campo da potencialidade pura. E quanto mais estivermos próximos da nossa verdadeira natureza, mais próximos também estaremos do campo da potencialidade pura. E o que é o eu interior? É o espírito, a energia que nos anima. O que nos rodeia, as opiniões, a sede de poder, o medo, as circunstâncias, as situações, as coisas, as pessoas, ganham importância a partir de um ponto de referência que também está em nosso interior, o ego. Mas o ego não é a nossa verdadeira essência. O ego faz com que busquemos incessantemente a aprovação das outras pessoas. Faz com que tenhamos pensamentos obsessivos e, consequentemente, comportamentos equivocados, porque nos antecipamos a determinadas situações que muitas vezes podem até nem acontecer, porque o ego possui fundamento no medo. O ego apresenta uma situação ilusória em nosso pensamento, em nossa mente, que provoca medo. Aí queremos controlar para mostrar que temos o poder sobre alguém ou uma determinada situação. Um exemplo disso é o ciúme. Iluminados, esse tipo de comportamento não está em alinhamento com a potencialidade pura. Quanto mais deixarmos o ego dominar, ficaremos cada vez mais distantes do campo das infinitas possibilidades.
Outros exemplos são o orgulho, a ganância, a inveja. Se prestarmos atenção ao que todos os líderes espirituais falam para as suas congregações, o pastor, o padre, o rabino, o pai ou mãe de santo, não importa a religião, a mensagem, gente, é sempre a mesma. Devemos nos conectar a Deus, ao poder superior, para atingirmos o reino dos céus. Gente, e qual é o reino dos céus? É aquele onde encontramos a felicidade, a satisfação, a alegria de viver e conseguimos tudo o que nos traz equilíbrio e harmonia para vivermos bem neste plano físico. É aí que nós vamos ter pura satisfação com as nossas materializações. Essa é a nossa natureza essencial, a potencialidade pura, o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade são atributos da potencialidade pura. Este é o campo das infinitas possibilidades. É para onde as nossas ideias se dirigem e se transformam em matéria condensada. Não importa se você está no polo positivo ou no polo negativo. Não importa qual é a sua frequência vibracional. A substância infinita, a mente vivente infinita, o campo da potencialidade pura recebe o que você pensa, o que você diz, o que você sente e transforma aquilo em realidade. A substância etérea não faz julgamentos sobre o que você está pensando, sentindo e falando. A potencialidade pura apenas recebe a sua mensagem e concretiza o seu desejo. Então, pessoas, com muito cuidado com o que pensa, com o que diz, com o que ouve, com o que você deixa entrar dentro do seu campo energético. Já o ego é a nossa máscara social. Como nos apresentamos às outras pessoas, o papel que representamos perante a sociedade. Dessa forma, o ego nos faz sentir a necessidade de aprovação, de ter sempre uma opinião, de mostrar que o nosso posicionamento é o melhor, o que eu tenho é o melhor, eu sou o melhor. Não aceitamos receber críticas. Nesse estado, quando damos valor ao que está fora e não ao que está dentro de nós, o que prevalece é o medo. Por medo, nós tentamos controlar as coisas. É o medo do julgamento, do que vão dizer. E por que agimos assim? O ego tem total conhecimento dos nossos medos e por isso nos impele a buscar cada vez mais controle sobre coisas as quais nós não controlamos mesmo. Nesse estado, nós não vivenciamos o nosso interior, o nosso espírito. A nossa verdadeira essência está livre da necessidade de controlar tudo ao redor. Não é porque não desejamos mais a casa, o carro, o emprego, mas porque não temos mais medo. Não interessa a opinião dos outros. O que eu desejo concretizar é para o meu bem-estar e não para mostrar para a sociedade. Não importa o que pensam e o que deixam de pensar a meu respeito. Apenas o eu importa. Não existe um sentimento de inferioridade quando estamos focando a nossa atenção no nosso verdadeiro eu. Também não existe superioridade. Existe a humildade porque nós reconhecemos que todas as pessoas representam a mesma essência, o mesmo espírito, porque somos feitos da mesma energia, com diferentes faces e em diferentes fases de evolução. Então, chegamos à conclusão de que o alto poder é o verdadeiro poder. É o poder manifestado pelo verdadeiro eu, pelo poder pessoal. Deepak Chopra diz o seguinte: o alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Olha, que fantástico! Nós nos tornamos magnéticos. Através do magnetismo do nosso alto poder, atraímos pessoas, situações, circunstâncias dentro das nossas vibrações, que irão nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Mas se estivermos fora de sintonia com o campo da potencialidade pura, continuaremos a atrair pessoas,
situações, circunstâncias, só que nesse caso irão nos atrapalhar. Ou seja, pessoas, não adianta a gente continuar fazendo mais do mesmo. Se queremos mudanças em nossas vidas, devemos promover essas mudanças a partir do nosso interior, a partir de nós mesmos. Quando direcionamos o nosso foco no nosso verdadeiro eu, tomando como base as leis naturais, a vida flui sem qualquer esforço. Aliás, essa é uma das leis que veremos, a lei do mínimo esforço. Agora, vocês devem estar se perguntando como aplicamos a lei da potencialidade pura em todas as possibilidades da nossa vida, no nosso dia a dia. Como desfrutamos os benefícios da potencialidade pura? Iluminados, já percebemos que para termos tudo do bom e do melhor, tudo aquilo que desejamos, devemos acessar a potencialidade pura. Deus, o todo. Uma das formas de nos conectarmos à potencialidade pura é através da prática do silêncio. E o que é o silêncio? É quando, através da nossa vontade direcionada, paramos de emitir opiniões, permanecemos calados. No começo, pessoas, é bem difícil. Parece que a língua coça para falar alguma coisa. Para mostrar ao mundo que temos um posicionamento a respeito de tudo, que temos um julgamento sobre todos os assuntos. Então, para não ficar muito difícil, comece a ficar em silêncio por 30 minutos. E depois, aumente esse período. 30 minutos por dia. Vocês notarão que o silêncio, no início, faz com que a mente fique turbulenta, mas com a prática, até os pensamentos silenciam. Perdemos aquela necessidade de falar alguma coisa sobre alguém, sobre uma situação, ou seja lá o que for. A meditação, que é uma outra forma de acessarmos a potencialidade pura, pode auxiliar na prática do silêncio. Durante as práticas meditativas e do silêncio, gente, é certo, o ego vai fazer barulho. Vai tentar tirar o foco da meditação, mas, de novo, com a prática, conseguiremos silenciar o ego. Comecem a meditar por 5 minutos. Depois, comecem a aumentar conforme forem criando o hábito dessa prática. Quem desejar, temos alguns vídeos de meditação aqui no canal. Vou deixar o card também no final do vídeo para vocês acessarem. Chopra ensina que um outro exercício que nos ajuda a nos conectarmos com o campo da potencialidade pura é evitar julgamentos. No livro, o autor indica uma oração, mantra, afirmação, você pode chamar como quiser. Ele pede para dizer a seguinte frase: hoje não julgarei nada que aconteça. Inicie o seu dia repetindo essa frase em voz alta ou mentalmente. Se você achar complicado ficar um dia inteiro sem emitir opiniões, tente por 1 ou 2 horas. Nesse caso, quando você acordar ou no momento que julgar mais apropriado, diga ou mentalize essa frase: hoje me comprometo a não emitir julgamento pelas próximas 2 horas, pela próxima 1 hora, pelos próximos 30 minutos. Você que sabe. Aproveite e insira nesse período o exercício do silêncio e a meditação. Vai aumentando esse período gradativamente, conforme você for avançando na prática. O julgamento de pessoas, situações, acontecimentos, coisas, provoca uma turbulência não só em nossa mente, como em todo o nosso campo vibracional. Essa turbulência, gente, restringe o fluxo de energia entre nós e o campo da potencialidade pura. Um último exercício, mas esse nem todo mundo tem a possibilidade de praticar, é separar um momento do dia para entrar em conexão com a natureza. Se você tem a possibilidade de ir a um parque, a algum lugar que você possa se sentar em um banco em meio à natureza e simplesmente observar, ótimo. Mas se você não possui uma área verde onde ir, ou o tempo disponível para isso, pratique a contemplação. Separe 5 minutinhos do seu dia e olhe pela janela da sua casa, do seu escritório, do local onde você trabalha. Contemple a criação divina, mesmo que seja através das mãos humanas. Se só tem prédios ao seu redor,
Contemple a engenharia, a inteligência de quem projetou, calculou, ergueu as construções. Enxergue a potencialidade pura no que você está vendo, pois o arquiteto, o engenheiro, primeiro acessaram o campo das ideias para imaginar a construção e depois materializar o que pensaram. Ou seja, eles acessaram a potencialidade pura para criar. Iluminados, chegamos ao final deste vídeo. Espero que ajude a cada um de vocês que reservar um tempo do seu dia para assistir esse vídeo ou mesmo ouvir essa mensagem. Nos vemos na próxima semana, em que falaremos sobre a lei da doação. Fiquem bem! Namastê!